Minas Gerais. Bom dia você que está chegando agora, bom dia você que está saindo para o trabalho. Eu sou Etel Corrêa, o Alterosa Alerta está no ar e hoje é comigo. O Stanley deu uma fugidinha, mas daqui a pouquinho ele volta e a bola hoje está comigo e com você, que a gente aqui faz o Alterosa Alerta juntos. É manhã de quarta-feira e no programa de hoje você vai ver imagens impressionantes de um atropelamento em Pouso Alegre, no sul de Minas. Veja aí um pouco das imagens. 5 pessoas foram atingidas, gente. O motorista fugiu a pé e ainda agrediu uma das vítimas. É duro, né? Daqui a pouco você vai conferir tudo isso, a reportagem completa aqui no Alterosa Alerta. E tem muito mais, porque a notícia não para, o movimento não para aqui no Alterosa Alerta. Apesar de ser manhã, a gente tenta chegar um pouquinho mais lentamente, mas a notícia não pode parar. E como ela não pode parar, eu vou te contar que nessa madrugada aconteceu mais uma vez aquela história que você tem visto aí, olha, há dias e que se repete, infelizmente. É a história de mais um ônibus incendiado na região metropolitana de Belo Horizonte. Dessa vez foi em Vespasiano, no bairro Novo Horizonte. De acordo com a polícia, cerca de 6 menores estariam envolvidos nesse ataque. Daqui a pouquinho você vai conferir tudo isso aqui no Alterosa Alerta. A nossa equipe já está a caminho do local. Eu vou trazer imagens para você ao vivo e você vai saber como está a situação. Será que tem ônibus por lá? Será que tiraram os ônibus de circulação? Como é que a população está vendo isso? Daqui a pouquinho a gente discute juntos, você confere comigo e você compartilha a sua opinião conosco pelo Facebook do Alterosa Alerta e também pelo meu Instagram, Etel Corrêa Jornalista, ok? Então daqui a pouquinho a gente conta essa história. E vamos lá. Uma operação da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 cidades do sul de Minas. A Operação Impacto teve como objetivo tirar de circulação suspeitos por crimes como estelionato e tráfico de drogas. Roda. Só em Varginha foram cumpridos 3 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão. O alvo aqui, segundo as investigações, se trata de um adolescente que seria traficante aqui na região do bairro Imaculada Conceição. Os policiais, nesse momento, cumprem um mandado de busca e apreensão dentro do imóvel e, segundo as informações, já encontraram um celular que teria sido roubado aqui na cidade de Varginha. Além do celular que teria sido roubado de dentro da casa de um policial, também foram apreendidas porções de maconha e de crack. O menor foi apreendido e levado para a delegacia. Em Três Pontas, 7 pessoas que, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha de estelionatários foram presas. De acordo com a polícia, os suspeitos aliciavam usuários de drogas para eles liberarem os nomes para a prática dos crimes. Depois que eles verificavam que essas pessoas tinham nome limpo, eles se dirigiam com essas pessoas até as agências bancárias aqui de Três Pontas. Algumas também levaram até Lavras e Pouso Alegre, onde faziam abertura de contas. As investigações, que foram paralelas, iniciaram em dezembro do ano passado. Sérgio Henrique Pinheiro, mais conhecido como Zeca Urubu, de 42 anos, e a mulher dele, Regiane da Silva, de 36 anos, foram presos em flagrante. O casal, segundo a polícia, organizava o esquema. Em Alfenas, os policiais cumpriram pelo menos 3 mandados. Um deles contra um suspeito de tentar sequestrar a gerente de uma agência bancária. Eles subtraíram o celular da gerente e este celular foi localizado. E na posse de um deles, que confessou a participação e o envolvimento dos demais. Em Boa Esperança, os policiais cumpriram os mandados contra um grupo que, segundo a polícia, matou uma mulher na cidade e ainda colocou fogo no corpo dela. Antes, os suspeitos teriam praticado sexo com a vítima. Nós tínhamos 16 mandados de prisão a cumprir, cumprimos 13 desses 16 mandados. É isso aí, a Polícia Civil dando cana dura na bandidagem. Você viu aí tantos ingredientes, um casal envolvido, os criminosos aí estupravam vítima. Peraí, gente, a criminalidade, a bandidagem está querendo mandar
em Minas, querendo mandar no Brasil, porque isso aí não está acontecendo só em Minas, não. Operação Impacto, então, dando cana dura nesse pessoal aí, região de sul de Minas, estão na cana, tomara que fiquem lá por muito tempo, porque a gente sabe que não fica muito tempo, não, porque a justiça, infelizmente, a justiça é falha, está preso hoje, daqui a pouquinho está na rua, mas pelo menos a polícia está fazendo o trabalho dela. A polícia está fazendo o trabalho dela e o sul de Minas tem um refresco aí nessa situação agora. Bota as imagens de novo para mim, eu quero ver o casal. Tem um casal envolvido nessa situação, você vê as imagens da operação, essas são imagens da operação, você vê aí, eles abriram as casas, entraram nas casas com os mandados de busca e apreensão e de prisão. A operação teve policiais pelo chão e pelo ar, como você vê aí. Quer dizer, foi um grande aparato, uma grande operação para tentar cumprir os 16 mandados. Felizmente, pelo menos 13 foram cumpridos, né? E tá esse pessoal todo aí na cana. Daqui a pouquinho nós vamos ter as imagens do casal. Tem um casal aí envolvido nessa situação de criminalidade, né? O pessoal envolvido com assalto, com roubo a bancos. Uma cana dura dada aí, olha aí. Olha aí. A cara da mulher lá. Olha aí, ela já tinha ficha criminal, o outro homem também já tinha ficha criminal, você tá vendo aí o casal envolvido. E aí, criminosos que além de roubarem, ainda eram violentos com as vítimas. Parabéns à Polícia Civil. Eu quero uma salva de palmas para a Polícia Civil, porque aqui a gente bate palmas pro trabalho bem feito. Parabéns à Polícia Civil. E vamos continuar falando sobre criminalidade, porque o tráfico de drogas levou vamos dizer assim, um sufoco da polícia aqui também na região metropolitana. Um homem foi preso suspeito de comandar o tráfico no bairro Sol Nascente, lá em Brumadinho, aqui, como eu disse, na região metropolitana de Belo Horizonte. Veja aí algumas imagens do que foi apreendido. A polícia chegou até o traficante por meio de uma denúncia anônima, gente. E aí no local, olha aí, foram encontrados mais de 200 pedras de crack, tabletes e bucha de maconha, 378 pinos de cocaína, balança de precisão, telefone celular e ainda mais de R$600 em dinheiro. O material todo organizadinho aí, ó, que a polícia colocou aí para você ver direitinho. Aquilo ali, essa coisa verdinha aí que parece que é bonita, não é bonita não, são os pinos de cocaína que foram desenhados aí, tá? E ali tem as pedras de crack, muito dinheiro, é um abafa no tráfico. E teve mais abafa no tráfico. Teve sim. Teve abafa no tráfico também na região de Santa Luzia. Durante um patrulhamento, com aquele objetivo de combater a criminalidade violenta, de um policiamento preventivo contra isso aí, a guarnição da Rotan deu de cara com vários indivíduos realizando comércio de drogas. Você vê aí as imagens, as buscas foram feitas no bairro São Benedito, em Santa Luzia, que também fica na região metropolitana de Belo Horizonte, só que do outro lado da região metropolitana, bem longe lá do primeiro ponto que eu te mostrei. Com os suspeitos, que você vê imagens deles aí, foram localizados um aparelho celular, 163 pinos de cocaína, 119 buchas de maconha e R$49, dinheiro que a polícia acredita que seja do tráfico de drogas. Então, é a polícia dando um sufoco na bandidagem. Agora, eu vou te falar, a garganta da gente fica até seca quando fala disso aqui, porque todos os dias nós trazemos crimes envolvendo crianças, adolescentes e adultos com o bendito tráfico de drogas, né? Bendito, para não falar outra palavra, porque é muito cedo para falar. Você vê, olha quanta droga. Isso é crack, gente, é maconha, é cocaína, é aquilo que destrói a nossa juventude. Algumas vezes a gente se depara em apresentações, onde eu como repórter policial encaro muito isso, em apresentações em que se vê pessoas mais velhas. Aí você fala assim, poxa vida, mas um senhor envolvido com isso? Não é assim que começa bem cedo. Na maioria das vezes começa cedo. Começam os aliciadores levando nossos jovens, nossas crianças por um caminho que parece fácil, mas não é fácil não. Olha, eu já falei aqui e eu repito, o destino de quem se envolve com o crime é aquele, é cadeira de roda, cadeia ou caixão. Não é o que a gente quer para a nossa juventude e nem é para os nossos idosos, né? Mas a polícia está dando cana e a gente quer que essa situação seja cada vez mais abafada para que o tráfico não encontre mais espaço na nossa sociedade. É um sonho, eu sei, mas eu sou uma sonhadora.
E a polícia prendeu um dos envolvidos na morte de um empresário durante um assalto a uma padaria. O crime aconteceu no mês passado, gente. Outros 2 suspeitos ainda estão procurados. Veja o VT. Em liberdade condicional, depois de ser preso por roubo, João Carlos Nunes é detido novamente. Nas imagens de circuito, ele é o ladrão que aparece de camisa social azul disparando contra um policial civil. O caso aconteceu na noite do dia 16 de maio deste ano. 3 homens invadem essa padaria da Zona Sul de São Paulo. Quem está no local se desespera. Paulo Macedo, que é investigador, reage. Ele é baleado de raspão próximo ao braço e corre para trás do balcão. Um amigo dele tenta fugir, mas se depara com outro criminoso e acaba atingindo a queima-roupa no peito. Os suspeitos fogem na sequência. O empresário Alexandre Miller chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Arrasada, moça. A gente não deseja para ninguém, eu não desejo nem para a pessoa que matou ele, que a gente está passando. Além de João Carlos, a polícia identificou outros 2 suspeitos de participarem do latrocínio, mas ainda aguarda o reconhecimento das vítimas. Essa quadrilha da qual ele faz parte tem diversos crimes, dentro de roubos de estabelecimentos comerciais e roubos de veículos. É isso, né? Polícia aqui, polícia no Rio, polícia em São Paulo, todo mundo enfrentando de frente a criminalidade e tentando colocar essas pessoas atrás das grades. A gente se indigna em ver que pessoas recorrentes no crime continuam perturbando a sociedade, né? Eu vou voltar a te falar sobre operações que a polícia tem feito exatamente para coibir o crime. E foi uma operação conjunta entre as polícias civil, militar e a Guarda Municipal de Cordeirópolis. É isso mesmo o nome, gente, vem de Cordeiro. Cordeirópolis, no interior de São Paulo, terminou com a prisão de 3 suspeitos de participação no ataque a uma agência bancária em Campo do Meio, aqui no sul de Minas. Veja. Foram 2 homens e uma mulher detidos. Eles teriam participação aos ataques a bancos durante a madrugada de segunda em Campo do Meio. A polícia investiga se eles são integrantes de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios. Todos vão ser encaminhados para Minas. Segundo a polícia, um dos suspeitos teria procurado o hospital de Cordeirópolis. Ele estava baleado na perna e contou que tinha sido vítima de um disparo acidental. A PM foi acionada e desconfiou da versão. Ele estava acompanhado da mulher e de outro homem que seria empregado do casal. As versões contadas por cada um não batiam. O homem e a mulher foram encaminhados para a delegacia da cidade. Já o suspeito baleado foi levado sob escolta policial para a Santa Casa de Limeira. Nessa segunda, o BOP de Belo Horizonte teve que ser acionado para detonar os explosivos que os bandidos deixaram para trás em Campo do Meio. Os artefatos foram deixados nos caixas eletrônicos e nos cofres das agências. O valor do prejuízo com as explosões ainda não foi divulgado. Um suspeito foi baleado e morreu no local. Como é que é, produção? É isso mesmo que eu ouvi? Quer dizer, o bandido ferido fez de conta que era um coitadinho que foi atingido acidentalmente e foi procurar um hospital? É isso mesmo? Parece que foi isso que eu ouvi no VT. Ele fez de conta que tinha sido baleado acidentalmente, foi parar no hospital, olha aí a carinha dele, e acabou sendo preso, né? Bandido bom é assim, bandido burro, né? Porque sabe que está envolvido numa situação, vai procurar um hospital. Era óbvio, era claro que a polícia ia chegar até ele, né? Chegou, tá na cana e daqui a pouquinho os comparsas vão estar também, né? Se não estão todos, daqui a pouquinho os comparsas também estarão todos na lista da polícia, porque ele não vai segurar sozinho, né? Ainda bem que quem se deu mal foi ele nessa situação. A gente não quer que ninguém se dê mal na vida não, gente. Mas ainda bem que foi uma pessoa envolvida com crime, não foi um inocente, né? Eu vou trazer para você agora a história que eu falei aqui no início do programa. Mais um ônibus incendiado na região metropolitana de Belo Horizonte. Você tem visto comigo aqui várias vezes. A gente tem trazido nas últimas semanas a situação de queima de ônibus no interior, no sul de Minas mesmo, muitos ônibus queimados, né? A gente trouxe também no Triângulo e aqui na região metropolitana. Dessa vez foi no bairro Novo Horizonte, em Vespasiano. O motorista do coletivo contou a história à polícia, mas eu vou pedir as imagens ao vivo para a nossa produção. Temos as imagens ao vivo, nós estamos ao vivo
vivo no local. Coloca aqui para mim, olha, você vê imagens ao vivo. Esse é o local onde o ônibus foi incendiado. Agora a gente vê lá no chão muita fuligem. O Valdir Pereira está lá no local. A nossa equipe Pé no Chão, Valdir Pereira e José Alvarez. Bom dia, Valdir. Bom dia, José Alvarez. Eles estão ali trazendo para vocês as imagens ao vivo. Então, isso aconteceu no bairro Novo Horizonte. O motorista do coletivo contou à polícia que cerca de 6 menores participaram do ataque. Alguns já estavam dentro do veículo e se passaram por passageiros. Outros estavam em um ponto com galões de combustível, gente. E quando o motorista parou para o desembarque de passageiros, eles aproveitaram e atearam fogo ao coletivo. Houve explosões na região, né? Aquelas explosões que você sabe que tem por causa de quê? Dos pneus, né? E, por sorte, ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, os bandidos deixaram um bilhete dizendo que o ataque foi por causa do tratamento, dos maus tratos dados a detentos. Esse ônibus que foi queimado é da linha 5630, que faz o trajeto Jardim Bela Vista Morro Alto. Então, os usuários no prejuízo, porque é mais um ônibus queimado, né? É mais uma situação de terror na região, porque quem não fica aterrorizado quando sabe que um ônibus foi queimado, que você poderia estar lá? Quando sabe que o bandido ele poderia estar armado e poderia usar de violência contra você, porque eles, por enquanto, estão atentando contra os ônibus. Mas sei lá, a gente sabe que dia é que eles podem, de repente, mudar de ideia. A gente espera que não mudem. Veja só as imagens. Esse é o local, então. Nós já temos imagens do ônibus que foi queimado. Minha produção está colocando agora no ar daqui a pouquinho para você. Nós já temos imagens do coletivo que, como você vê, foi retirado do local. Agora, nós temos também imagem do bilhete que foi deixado. O bilhete, eu já vou adiantar para você. O bilhete fala de maus tratos contra detentos e contra parentes de detentos do presídio Bicas 2. O presídio Bicas 2. Então, eles estão pedindo direitos, mas estão querendo tirar o direito do outro. Quando é que a gente vai conseguir defender os nossos direitos sem tirar o direito do outro? Porque o direito do outro, que mora aí no bairro Novo Horizonte, no bairro Morro Alto, o direito do outro é de pegar o seu coletivo tranquilamente, voltar para casa. Pegar o seu coletivo tranquilamente e ir para o trabalho. Mas hoje, infelizmente, essa região, você vê aí imagens ao vivo, a região está prejudicada. Eu não sei, temos informação se tem luz lá na região ou se a luz foi prejudicada, produção? Estamos apurando se tem energia lá, porque a fiação elétrica pode ter atingido aí, né? Pede o Valdir para mostrar a imagem pra gente, se tem o poste aí, se dá pra gente ver. Vamos ver se dá a imagem do poste aí. Olha, você vê aí fiação puxada, você vê o pessoal mexendo no poste de energia, então tudo indica que não há luz. Parece que são empreiteiros, né, de uma terceirizada da CEMIG, estão lá mexendo no poste nesse momento. A região prejudicada por causa da bandidagem. Por causa da bandidagem, totalmente sem luz. Você imagina lá, você vai à padaria, aí o leite azedou. Aquele leite que se vende, que ainda tem na geladeira, ainda tem, né? Só aquele leite de caixinha que você compra no supermercado, não, viu? Aí a padaria, aí, como é que é? Eu já tenho as imagens do ônibus? Põe para mim as imagens do ônibus aqui no telão. Põe para mim as imagens do ônibus aqui no telão. Segura o Valdir lá no Teradec. Daqui a pouquinho a gente chama ele. Olha, essas são imagens, então, que chegaram pra gente. Imagens do ônibus que foi queimado. Aí o corpo de bombeiros no local. E você vê, não sobrou nada. Olha lá, as chamas ainda pegando lá dentro. Olha lá, muita fumaça. A lataria pura aí. Porque, gente, e esse o bilhete que a gente recebeu aqui com exclusividade aqui. Olha, eu vou dar uma lida aqui para você, ó. E para os agentes do cadeião, também de Vespasiano, esses ratos, não vou ler o nome que ele colocou, vai morrer geral. Peraí, tá ameaçando ainda os agentes, né? Fica cantando a família do preso,
batendo e fazendo covardia lá sem ser visto. Foi só um aviso. Então, a bandidagem tá mandando recado pra agente penitenciário. É isso mesmo que eu tô entendendo? A bandidagem incendeia ônibus, reclama de ser maltratada dentro do presídio, pede direito para os presos, pede direito para a família. A gente não está dizendo que eles não têm o direito. Todos têm direito, de acordo com a Constituição. Todos têm direito. O doutor Stanley sempre fala aqui. Todos têm direito, mas o seu direito termina onde começa o meu. Quando você queima um ônibus, quando você ameaça, você está indo além do direito. Você está entrando na faixa do crime. A gente já tem informações, como eu trouxe aqui, de que foram menores, tudo leva a crer que foram menores. A informação do motorista que seriam 6 jovens aparentemente menores. Não foram presos, não foram detidos, não foram apreendidos. Nós não podemos confirmar, porque às vezes, cá pra nós, tem gente que tem cara de menino, mas não é não. Agora, a criminalidade costuma usar muitos menores porque sabe que o menor vai ser apreendido daqui a pouquinho tá na rua. Então isso é recorrente, então possivelmente são menores mesmo, né, que estão envolvidos com isso. Mas por trás do menor tem o corruptor do menor. Por trás do menor tem quem está mandando fazer isso aí. E se está mandando é de dentro do presídio, é papel das autoridades encontrarem quem está mandando. Porque se ele está atrás das grades, ele tem que ter um poder maior sobre ele. O poder paralelo não pode ganhar, não pode mandar no Brasil. O Teradec ainda está no local, tem imagem ao vivo, imagens ao vivo no local. Você vê aí, olha só imagens ao vivo, passando um carrinho ali, o rapaz certamente está sem saber o que aconteceu, mas já imagina. Até agora, segundo a nossa produção, são 69 ônibus queimados. 69 ônibus queimados em 41 cidades mineiras. Você vê aí o matagal, o Valdir muito sensível o Valdir, mostrando para você o matagal ao lado do local onde o ônibus estava estacionado. Quer dizer, as chamas poderiam ter atingido esse matagal aí. Você imagina se atinge, gente? Tem casa ali na região, poderia ter gente passando, poderia ser mais uma tragédia. Obrigada, Valdir, obrigada, Alvarez, minha equipe pé no chão. Bom dia para vocês aí, gente, eu continuo daqui. Vamos lá, vamos seguir. Uma briga de vizinhos, gente, quase acabou em tragédia. Um juiz atirou contra um apartamento de um morador do prédio onde ele mora. Um juiz, gente, eu não li errado, não? Um juiz atirou... Repete pra mim, um juiz atirou, é na porta do prédio do morador? Na porta do prédio onde ele mora? Tô acreditando. A briga teria sido causada porque um tocou a campainha do outro. E o caso foi parar, adivinha onde? Na polícia, né? Roda. O tiro foi o desfecho de uma madrugada tensa. O alvo era Pedro Augusto Guerra, que fez o vídeo. O homem conta que estava em casa e acordou com os xingamentos do vizinho, o juiz Jorge Jansen Novelli. Cachorro, safado, sem vergonha! Tu tá tocando a minha campainha de madrugada! Pedro, safado! O juiz então percebeu que estava sendo filmado. Tu vai me filmar? Tá me ameaçando de alguma... Tá me ameaçando? É? Então tome bala. A bala desviou na grade da janela. Eu não sabia se eu estava... Quando eu caí, eu não sabia se estava vivo, se estava morto. Até pensei, falei, puxa vida, morrer assim, né? O caso que aconteceu no dia 1º de maio ganhou repercussão agora, depois que Pedro divulgou as imagens na internet. Ele morava havia 1 ano e meio neste edifício de frente para a praia de Copacabana, mas se mudou após o incidente. O juiz está de licença médica. Uma empregada que trabalha no apartamento dele informou que Jorge Jansen saiu no sábado e ainda não voltou. Em nota, um advogado do magistrado contestou a versão do vizinho, que filmou a confusão e o momento do disparo. Segundo a nota, Pedro não filmou o momento em que fez graves ameaças ao juiz e bateu a porta de Jorge Jansen em tom intimidador. Já a vítima diz que prefere esquecer o que aconteceu. Queria dar um abraço nele e falar assim, viu, você precisa de ajuda, você precisa de amor, de carinho, sabe? O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e está agora sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, tome bala.
gente? É cada coisa que, como eu disse pra você, não dá pra acreditar. Um juiz atirando na porta do outro morador do próprio prédio. Não dá pra você acreditar num negócio desse. E olha só o que ele fala. Repete o que ele fala aí. Ô, Miltinho, eu quero ouvir de novo o que ele fala quando ele atira. O que ele fala pro vizinho? Quer dizer, ele tá incomodado porque o vizinho errou a campainha e ele resolve na bala. Eu acho que ele queria resolver na bala, mas aí o tiro saiu pela culatra porque ele foi filmado, né? Então, vamos ouvir, porque o que ele fala é um absurdo, né? Um juiz mandando o outro tomar bala e atirando. Eu vou pedir para colocar de novo. Coloca para mim, eu vou ver aqui na tela com você. Coloca aqui para mim. Show, safado, sem vergonha. Tu tá tocando a minha campainha de madrugada. Pedro safado. O juiz então percebeu que... Como diz minha produção aqui, dá até pra virar letra de música, porque o povo adora música falando, né, safado, né? Então, é letra de música, produção? Diz que é letra de música lá da Bahia, né? Na Bahia o povo é muito bravo, né? Agora, Copacabana, gente, cartão postal de Belo Horizonte, é tiro na Rocinha, desculpa, cartão postal do Rio de Janeiro, é tiro na Rocinha e tiro em Copacabana, tiro lá no prédio chique da praia. E dado por um juiz, você é o juiz, peraí, né? Agora tá lá, né, diz que tá doente, vai tomar remédio, né? Devia ter tomado um remédio antes. Devia ter tomado um calmante antes de fazer bobagem, porque ficou feio. Ficou feio, viu? Nossa... Olha, gente, mais um corpo é encontrado no Parque Serra do Rola Moça, em Brumadinho, na região metropolitana da capital. Só essa semana é a segunda morte no parque. A gente trouxe aqui as informações do outro corpo que foi encontrado, me parece que há 2 dias, né? Que foi o corpo de um homem que era um agente penitenciário, um ex-agente penitenciário, e foi encontrado morto na guarita de segurança. Agora, um outro corpo do sexo masculino foi encontrado com as mãos amarradas. Você vai ver aí algumas imagens do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava em um local de difícil acesso ali na mata e foi encontrado por acaso durante uma vistoria do pelotão de combate a incêndios florestais. O corpo foi retirado e encaminhado pela Polícia Civil para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, o IML. A polícia ainda investiga a identificação da vítima e as causas da morte. E aí, como eu te disse, nessa segunda-feira foi um ex-agente penitenciário que trabalhava como vigia lá do Parque Estadual Serra do Rola Moça, que fica na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. Ele também foi encontrado morto na data. Foi verificado que ele estava com 4 tiros na cabeça, né? E exatamente dentro da portaria da guarita onde ele trabalhava. O pelotão dos bombeiros que atende lá aquela unidade ainda não sabe se há relação entre as duas mortes, né? A gente não pode dizer, já que um era funcionário e o outro não se sabe até agora se era uma pessoa que estava passeando por lá. Não se sabe se esse corpo foi desovado. Uma informação que a gente tem, nós que atuamos no meio do jornalismo policial há muito tempo, é de que aquele local, a Serra do Rola Moça, já foi usado muito para descarte de carros roubados, eram encontrados ali naqueles despenhadeiros, corpos já foram jogados ali, foi considerado certas vezes como local de desova de corpos. Nós já trouxemos histórias aqui de pessoas que foram assaltadas e que foram, inclusive uma jovem, a gente contou essa história aqui há alguns anos, foi jogada aí na serra, encontrada lá, conseguiu subir, pedir ajuda no alto da serra. Então, a Serra do Rola Moça, um cartão postal, um lugar maravilhoso, onde as pessoas vão para se divertir, onde as pessoas vão para curtir esse visual, para aproveitar o ambiente, aquele ar gostoso, né? Um local que é muito castigado pelos incêndios florestais e que por isso tem esse pelotão lá responsável por cuidar da questão ambiental e de tentar evitar as queimadas, né? E que foi exatamente alguém do pelotão florestal que encontrou. Mas esse corpo lá ainda não há identificação, mas se Deus quiser, daqui a pouco há de ser identificado, porque uma família está sem alguém que saiu de casa e não voltou, né? Mais uma pessoa morta, assassinada, mais um crime brutal que aconteceu na Serra do Rola Moça, uma situação triste, muito triste e que a polícia vai apurar, daqui a pouquinho a gente espera que seja esclarecido, né? Agora não pode continuar, né? Não pode continuar. Será que está faltando vigilância lá também? Será que está tudo bem que quem foi morto foi exatamente uma pessoa que deveria fazer a vigilância? O primeiro, que estava na guarita. Mas então, será que nós temos um
vigilante trabalhando sozinho só? Será que não é hora de rever isso? Então a gente pede à direção do Parque Serra do Rola Moça que pense nisso também. Nas câmeras de segurança, que não sei se estão funcionando, né? Tem que ser tomada uma medida para que lá não se torne, mais uma vez, um local de desova de corpos, como há muito tempo foi conhecido, chamado, taxado em certa época, tá bom? Olha, gente, uma outra notícia triste. Uma mulher idosa, foi atropelada por um ônibus e morreu nessa tarde aqui no bairro Floresta, bem pertinho da TV Alterosa, aqui em Belo Horizonte. Ela teve vários ferimentos e acabou não resistindo. Veja só. Veja o desespero das pessoas ao verem a idosa presa debaixo do ônibus. Foi depois da chegada de socorristas voluntários que o motorista foi orientado a retirar o coletivo. Enir Batista, de 78 anos, foi atropelada na Avenida Assis Chateaubriand. A idosa tinha saído de um salão de beleza e, ao tentar atravessar a via, foi atingida pelo ônibus. Segundo testemunhas, a vítima, que tinha dificuldades para se locomover, atravessou fora da faixa e o sinal estava fechado para pedestres. O motorista do coletivo ficou em estado de choque. Enir teve as duas pernas dilaceradas. A equipe do SAMU tentou reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Pois é, você ouviu aí nessa matéria, isso aconteceu, foi ontem à tarde, tá, gente? A gente fica aqui e vai no automático, foi ontem à tarde. E você viu aí falando no VT que a idosa atravessou fora da faixa. Né? Eu vou pedir para repetir as imagens, você vai ver o local. No local tem uma faixa de pedestres, mas a idosa atravessou fora da faixa. Então, o motorista não conseguiu parar, né? E acabou atropelando. A idosa teve as pernas amputadas e acabou não resistindo ao ferimento. Ela recebeu o atendimento, como você está vendo aí, né? Mas, infelizmente, ela não resistiu. A gente quer aproveitar essa tragédia, que para mim uma morte, principalmente uma pessoa honesta, é sempre uma tragédia. A gente quer aproveitar essas imagens tristes, terríveis, para te alertar sobre o cuidado ao atravessar a rua. Ela era uma idosa, né? Não se sabe se de repente não estava passando muito bem, resolveu atravessar fora da faixa, que estava mais fácil, mais perto. Mas você, jovem, idoso, adulto, quem quer que seja, nunca atravesse fora da faixa se tem a faixa. Não atravesse fora da passarela se tem passarela, porque você pode ser vítima de um motorista que não consegue parar, porque ali não tem, talvez, um semáforo próximo, mas tem a faixa que indica que você vai passar e que ele deve parar, né? Agora, um outro alerta a gente faz exatamente aos motoristas. Se é uma região de muito movimento, né? Se é uma região onde não tem semáforo, mas você sabe, conhece o trecho, sabe que tem faixa, vá mais devagar, vá lentamente. As pessoas no Brasil estão com uma tendência de tentar acompanhar a Europa, onde as pessoas são mais educadas e que o motorista para antes, quando vê que o pedestre vai atravessar, não é isso? Mas é uma cultura isso, que ainda não existe no Brasil. Então, alguns param, outros não param. Aí você vai atravessar pensando que o motorista te viu e vai parar. Nem sempre ele vai parar, nem sempre ele vai parar, né? Eu não estou dizendo aqui que o erro foi do motorista, mas estou dizendo que você tem que prestar atenção, o motorista e o pedestre, né? O nosso abraço à família, abraço à família, né? É uma situação muito triste, tá bom? Vamos que vamos, então, porque eu continuo a falar de atropelamento, gente. Em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas, nosso lindo sul de Minas, adoro aquelas terras ali, aqueles pinheiros de lá, adoram. Mas lá também, um motorista atropelou cinco pessoas, ainda agrediu uma delas. Você vai ver as imagens que são impressionantes. Vamos ver as imagens aqui junto comigo no telão. Olha lá as imagens. 4 pessoas estão na calçada quando o carro aparece do nada e atropela todos que estão na porta da empresa. Veja por outro ângulo como o acidente aconteceu. O carro estacionado arranca, vai atrás da bicicleta e a arrasta na contramão antes de atingir as outras vítimas. Depois do atropelamento, o motorista sai do veículo e ainda agride o ciclista caído ao chão. O suspeito discute com as pessoas na rua e foge a pé. Segundo a polícia, o motorista Tiago da Silva Ferreira, de 33 anos, não aceitou o envolvimento da ex-mulher com Gessé Ferreira Soares, de 29 anos, que aparece nas imagens de bicicleta. As vítimas foram socorridas e o motorista do carro ainda não foi encontrado. Bom,
Então, pelo que eu ouvi na nossa narração aí, na narração da Carolina, foi proposital, né? Foi um atropelamento proposital, porque o rapaz não aceitava o fim do relacionamento. Aí o que ele faz? Persegue o ciclista, olha lá, persegue, atravessa a rua, atinge quem ele queria e atinge quem mais estava na rua, né? E atinge quem mais estava na rua, agride o ciclista, olha lá. Quer dizer, ele queria se vingar de uma situação. Quem não tem competência que não se estabeleça, gente. Você conhece esse ditado? Quem não tem competência que não se estabeleça. Se ele perdeu a mulher porque não teve competência para segurar. Aí, por causa disso, ele vai atrás do camarada, empurra, faz o camarada como vítima, mas 4 pessoas... né? Eu acho que é o seguinte, se você não tem competência, não se estabeleça. Agora, se você quer manter a mulher, então saiba mantê-la. Não vai saindo fazendo esse tipo de coisa aí, né? É uma pessoa perigosa, é uma pessoa desequilibrada, que acabou fazendo 5 vítimas na mesma região, que prova aí que é uma pessoa descontrolada. Então, quer dizer, essa mulher deve ter tido muitos motivos para não continuar um relacionamento com uma pessoa tão violenta, né? Resolva no diálogo. Resolva enquanto está a sua mão. Enquanto a sua esposa está com você em casa, o seu marido está com você em casa, é muito mais fácil resolver. Aí você deixa a coisa acontecer, depois quer resolver no muque. Não dá, né? Ele ainda não foi detido, mas com certeza as imagens estão mostrando quem ele é. A cidade não é tão grande assim. Ele há de ser detido, vai pagar pelo que fez, né? E vai pagar pelo que fez. E um homem foi preso em Três Pontas, no sul de Minas, depois de bater o carro na traseira de um caminhão que estava estacionado. Segundo a polícia, ele não tinha habilitação e ainda, anota aí, estava com sinais de embriaguez. Roda. Repare que o veículo segue pela Avenida Prefeito Nilson Vilela, em Três Pontas, e vai parar na traseira de um caminhão que estava estacionado no local. Populares que estão na calçada vão conferir o prejuízo. Uma ambulância e a Polícia Militar são acionados. A PM informou que o motorista teve um corte no rosto e outros ferimentos pelo corpo. Ele foi levado até o pronto atendimento municipal. Ainda segundo a polícia, o motorista apresentava hálito etílico e sonolência. Ele não tinha carteira de habilitação e acabou sendo preso. O cara pega a direção de um carro sem ter carteira de motorista, ele não tinha habilitação. Dirige, bebe, toma todas e olha só o que ele faz. Acaba arrebentando a frente do carro na traseira de um caminhão que estava estacionado. Quer dizer, além de não saber dirigir, ele não tinha a menor direção, né? Porque ele podia pelo menos ter segurado firme nessa direção aí para não resvalar para o lado, porque o carro dele foi direto num carro que está estacionado. Então, é por isso que o cara não tem carteira de motorista. Não tem porque ele não sabe direção. E aí, vai beber, toma umas e outras, entra na traseira de um caminhão e ainda dá trabalho, né? Porque ainda tem que acionar o socorro para uma pessoa dessa. Felizmente, ele foi socorrido, né? Não morreu, não perdeu a vida, foi socorrido. Vai ter tempo para pensar bastante no que ele andou fazendo, né? E ficou prejuízo aí pro dono do carro, porque o carro não deve ser dele. Pessoa que não tem carteira, o carro não deve ser dele, né? Ele vai agora passar um tempinho ali, né, no hospital, se refazendo para poder pensar e vai ter que pagar por isso aí, vai ter que pagar pelo prejuízo para quem era o dono do carro, se não foi ele, né? E quem sabe ele tome juízo depois disso aí, porque ele arriscou a vida dele e arriscou de outras pessoas, né? Então a gente vem falando de trânsito, já falei aí de 2 atropelamentos, agora um outro motorista cara de pau, motorista não, uma pessoa cara de pau que pega um carro, dirige sem ter carteira de motorista. É preciso conscientização. E eu vou continuar falando de trânsito, porque o motorista de um caminhão perdeu o controle em uma rua muito movimentada e desgovernado. Esse veículo atingiu 8 carros. 8 carros e você vai ver agora, as imagens são bem fortes. Veja só. Repare que 3 pedestres, incluindo uma criança, andam tranquilamente quando o caminhão aparece em alta velocidade e bate em vários carros. Veja novamente, por pouco o trio não é atingido pelo veículo. O impacto da batida foi tão forte que uma árvore foi arrancada e só parou do outro lado da avenida, a 35 metros de distância. Um homem foi atingido e sofreu algumas escoriações. 2 mulheres que passavam pelo local também tiveram ferimentos leves. Um jovem que estava na cabine do caminhão se feriu e foi levado ao hospital. O motorista disse que perdeu o controle do veículo. Fui tentar frear,
Mas aí faltou freio, não consegui parar e fui desviando de um carro de outro até chegar nisso aí. Entendeu? Ao todo, 8 carros foram atingidos. A empresa responsável pelo caminhão afirmou que vai arcar com o prejuízo. Nossa, você viu? Você viu quanto estrago um caminhão, ele perdeu o controle de um caminhão e olha quanto estrago. 8 pessoas aí envolvidas nessa situação. Olha, a imagem é muito forte, olha só o momento da batida. É muito forte. A impressão que me dá ali é de que o motorista teria machucado muito, inclusive, né? Talvez até morrido. E ele não teve nada, como você viu. Mas essa imagem é impressionante. Até a roda do caminhão soltou. Até a roda do caminhão soltou. Pode continuar com as imagens para mim, que eu quero ver os outros veículos envolvidos. Você vê, uma árvore foi arrancada e vários outros veículos aí atingidos, né? Por sorte, num acidente desse, um acidente tão grave, por sorte ninguém morreu. A gente tem que falar que a mão de Deus estava aí nesse local. A mão de Deus estava aí, porque o estrago, olha só, prensado ali, as mulheres ali perto do poste, ali apavoradas, né? E o caminhão mesmo teve só a frente aí amassada, né? E a cabine ficou preservada, por isso o motorista, você vê aí o motorista, disse que perdeu o controle da direção, não explicou muito bem por quê, né? A gente não sabe, ele não parecia estar embriagado, a imagem dele não mostra isso, mas as imagens muito fortes, olha só, o pneu se solta, a roda se solta, gente. Então poderia ter sido uma tragédia isso aí, infelizmente só danos materiais, né? Os motoristas faziam muitos estragos e a gente mostrando aqui para vocês, conscientizando você motorista, conscientizando você pedestre, porque ali eu vou te falar, ali nem faixa de segurança te salvava não, mas fica de olho, sabe? Tem gente que tem mania de pegar, eu tô com o celular na mão, aí bota o celular no ouvido e fica, e atravessa a rua, e conversa, e canta, e brinca, e esquece do trânsito. Não foi esse o caso, né? Mas isso acontece muito. Principalmente adolescente, bota o fone de ouvido, não presta atenção no ambiente. E é o ambiente que às vezes te evita que você sofra um acidente, que o cara buzina, né? Não aconteceu, nesse caso a gente está só chamando a atenção, fazendo um alerta para você. Que aqui a gente faz alerta para Minas inteira, tá bom? Um outro motorista perdeu o controle do carro, Nayane, é isso mesmo? Que isso, ô, produção, vocês estão brincando. Vocês selecionaram aí, né? O programa é de trânsito hoje, gente, porque mais um motorista perdeu o controle do carro e caiu em um córrego dessa vez. Não bateu em ninguém, caiu em um córrego, foi em São Lourenço e de novo no sul de Minas. A altura da queda foi de aproximadamente 3 metros de altura. Veja só. O acidente foi registrado na Avenida Comendador Costa, no centro de São Lourenço. Segundo os bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo caiu cerca de 6 metros de altura e foi parar no Ribeirão. O carro ficou tombado na lateral. O passageiro e o condutor foram resgatados. Testemunhas disseram que eles não tiveram ferimentos graves. Deu muita sorte, veja bem, 3 metros de altura, né? Quer dizer, eu tenho 1,60 m, né? 2 vezes, mais ou menos isso, né? Não é tão alto assim não, mas de qualquer forma caiu dentro de um córrego, você vê o carro lá dentro do córrego, lateral, virado lateral, né? São 6 metros, produção. Então, são 6 metros. Então, 6 metros é uma altura bem considerável, né? Ele caiu de lado ali. Felizmente, ninguém se feriu. As pessoas conseguiram sair, né? Conseguiram ser retiradas. Mas um acidente grave também. Um acidente grave, isso no sul de Minas, né? Você vê aí as imagens do local. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo em frente, porque uma moto foi furtada em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Você vai ver agora a tranquilidade do ladrão. Roda. O ladrão se aproxima da moto. Ele senta e logo coloca um objeto na ignição. A moto liga. Note que o farol e a seta estão acesos. O rapaz fica de pé. Ele coloca o capacete e em seguida sai tranquilamente na moto. Cara de pau mesmo, né? Olha, roubar moto tá uma coisa muito recorrente e parece que é fácil. Você vê o camarada lá, ó, é tranquilo.
tranquilinha, faz de conta que a moto é dele. Sentou, ó, botou alguma coisa lá, não sei se é uma chave ou o que é, deve ser uma micha, né? Ou algo que ele faça ali para uma ligação direta, né? E põe o capacete e vai embora. Quer dizer, aí, ó, ele tá, na verdade, aqui, o ladrão aqui, né? Tá com o bonezinho ali, na verdade. Ele faz uma ligação ali e rapidamente ele leva o veículo que o camarada havia acabado de deixar no local. Então, é um cara de pau, Agora, moto, gente, tem que ter muito cuidado. Você tem que ter ali, como é que fala? Aqueles artefatos mesmo, né? Você tem que ter ali uma corrente para colocar, você tem que ter um alarme para chamar a atenção de alguém, para tentar evitar que você fique no prejuízo. Porque há motos muito caras que são roubadas facilmente, porque o camarada vai lá e usa uma micha, usa alguma... Eu não sei nem o que eles criam, mas eles conseguem uma situação para enfiar um equipamento lá, né, um instrumento, e acabar levando a sua moto, né? Cara de pau esse rapaz aí, mas vai ser preso, viu? Agora eu vou falar para você de uma situação preocupante aqui em Belo Horizonte. Você conhece o Hospital João 23, né? Maior hospital do estado, para onde são levados baleados, esfaqueados, né? Os politraumatizados de toda sorte, que atende todo mundo, independente de classe, e que atende de graça. Pois é. Mas os médicos do Hospital João 23 entraram em greve, gente. E a greve é por tempo indeterminado. Eles protestam contra as condições de trabalho e a falta de estrutura desse que é o maior pronto-socorro do estado. Muito triste, né? Vamos ver. Ulisses saiu de Coronel Fabriciano para fazer exames na capital. Mas por causa de uma alteração na pressão arterial, foi orientado a procurar o pronto-socorro do João 23. Ao passar pela triagem... A mulher só falou que era para mim poder procurar a próxima UPA, quer dizer que a pessoa morre por conta de greve. Absurdo. Por causa da situação precária no maior pronto-socorro do estado, os médicos do HPS resolveram atender somente urgências e emergências, nas especialidades de traumatologia, queimadura e envenenamento. São os próprios profissionais de saúde que fazem a avaliação dos pacientes. Nós vamos triar para definir os pacientes mais graves. Todos aqueles pacientes que se enquadrarem nesse quadro grave serão atendidos e admitidos conforme o protocolo do Hospital João 23. Aqueles pacientes que não têm risco à sua saúde ou risco de morte, eles serão encaminhados para outras unidades de saúde. Antes mesmo do início da paralisação, já foi possível sentir os transtornos que uma diminuição no atendimento do João 23 pode causar. Essa mulher que teve um princípio de AVC, acidente vascular cerebral dentro de um ônibus e precisou ser escoltada pela polícia até o pronto-socorro, foi atendida. Mas os profissionais do local orientaram aos policiais que encaminhassem ocorrências diferentes para outras unidades de saúde. O corredor está lotado, cheio de pacientes no corredor, pacientes no chão, deitados no chão. Então é uma situação precária no momento atual. Os elevadores não estão funcionando adequadamente, a tomografia não está funcionando, o hospital está super lotado. Na semana passada, por exemplo, o tomógrafo parou, a gente tem que tirar um paciente daqui do hospital, onde ele teria um atendimento em alguns minutos e transportá-lo para uma outra instituição pública para realizar uma tomografia, para depois ele retornar para talvez ser operado aqui no hospital. A paralisação, segundo os médicos, só termina quando o governo melhorar as condições de trabalho. Correr atrás mesmo, reivindicar para as coisas melhorarem, tanto para ele como para nós. Olha, tem que reivindicar. A gente quer melhoria para o pronto-socorro, quer melhoria para os profissionais, quer melhoria para as pessoas que são atendidas, como essa senhora disse. Mas me preocupa muito que as pessoas têm que parar. E no Brasil, as pessoas têm que parar para conseguir ou para lutar pelos seus direitos, né? E com isso, o hospital aí que atende a casos gravíssimos, como o próprio médico falou aí, casos gravíssimos que chegam, ele disse que esses casos continuarão a ser atendidos, mas é uma situação que preocupa, porque o efetivo é diminuído durante uma greve. Então, aquele médico que talvez devesse estar ali, não estará, vai ter no lugar de 3, 4, talvez a metade, talvez menos da metade. Essa foi uma imagem flagrante da nossa equipe, a nossa equipe estava lá quando então essa senhora passou mal dentro de um ônibus e foi levada às pressas para o Hospital João 23. Mas como você viu na matéria, ela não ia ficar ali, teria que ser transferida para outro local
local, porque com a falta de efetivo foi considerado que o caso dela não era tão grave e ela seria transferida. Será que fora da greve isso aconteceria? Será que ela não seria atendida ali mesmo e já voltaria para sua casa ou para o seu local de trabalho medicada, já numa situação tranquila de não ter que procurar outro local? Então a greve, ela sempre prejudica. Sempre prejudica. Uma greve do Hospital João 23 preocupa não somente a nós, mas preocupa ao Estado. Preocupa ao Estado. Nós já trouxemos aqui vários casos gravíssimos, como aquele das crianças queimadas ano passado naquela creche, e que a maioria dos feridos graves foi trazida aqui para Belo Horizonte, trazida de helicóptero para o João 23, trazida em viaturas terrestres para o João 23. E aí, chega aqui, se depara com uma greve, e aí você me diz assim, vamos atender os casos gravíssimos. Mas se não tem efetivo, se o pessoal está em casa ou está numa assembleia, como é que faz? Então vamos ter consciência, né, em relação a isso. É um serviço vital à saúde. Governador, olha para essa situação e não deixa o João 23 parar. É um pedido que eu te peço. É um pedido que eu te faço. E eu vou continuar falando de greve. Os professores da educação infantil de Belo Horizonte, você já sabe que estão em greve há muito tempo, decidiram suspender essa greve, mas por um dia. Essa greve já chegou a 51 dias, gente. Um novo encontro dessa categoria foi marcado pelos educadores na próxima quinta-feira, quando eles devem definir se voltam à paralisação ou se continuam com a suspensão. Agora vem cá, suspender greve um dia? Eu nunca vi isso não. Eu nunca vi isso não. Suspender greve em dia, para mim, isso para mim é brincadeira, tá brincando com a população. A prefeitura informou que a categoria vamos de novo? A prefeitura informou à categoria que será efetuado o pagamento do salário referente aos dias ausentes de abril. Os dias em que eles faltaram de serviço por causa da greve, entre 5 e 8 dias. E de maio, por meio de folha complementar até o final da segunda quinzena de julho. Também fará a restituição salarial referente a esse período no qual o servidor esteve em greve. Essa decisão está condicionada à apresentação à Secretaria Municipal de Educação até dia 20 de junho, dia 20 desse mês, do calendário de reposição aprovado pelo colegiado. A Prefeitura de BH também informou que a lista de presença de todos os professores que retornaram às atividades e que receberão a restituição deverá ser encaminhada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas pela Secretaria e considerará quem retornou à sala de aula até o dia 15 de junho, sexta-feira, né? Hoje, dia 13, dia de Santo Antônio, né? Então, hoje, os professores terão uma nova reunião com o prefeito Alexandre Calil, onde eles vão retomar a negociação. A promotora de Justiça da Defesa da Educação, Carla Maria Alessi, também deve participar. E a gente espera que esse imbróglio acabe, né? Porque para mim isso é imbróglio. Falar que vai suspender a greve por um dia, eu não sei não. Isso para mim é conversa para boi dormir. Então, a gente vai fazer um intervalo pequenininho. Eu vou até pensar, o que é isso, intervalo de greve por um dia? Não saia daí não, tá? Eu volto já. Uma boa notícia. Aqui também tem boa notícia, gente. Depois de 55 anos com aulas dentro de containers, finalmente, os alunos de uma escola estadual de Juiz de Fora vão ter uma sala de aula normal. Isso só foi possível após o Ministério Público ajuizar uma ação contra o Estado. Essa é a notícia ruim. Precisou de uma ação contra o Estado, mas a escola já vai funcionar. Veja aí. Os alunos das 7 turmas da Escola Estadual Ana Salles já estão estudando nas salas novas. Eu acho que a escola ficando muito bonita e vai ser mais legal, né? Mais divertido com uma escola nova. Eu estou muito feliz, né? E a escola está muito bonita. Foram 55 anos funcionando em containers. Ano passado, o Ministério Público ajuizou uma ação contra o Estado para que a escola fosse reformada. De acordo com a promotoria, dentro das salas antigas, as temperaturas no verão podiam chegar a 55 graus. Foram construídas 4 salas de aula, biblioteca, cozinha e refeitório. O investimento foi de R$ 544 mil. A estrutura
pode contribuir com o aprendizado dos alunos. É um espaço bem arejado, fresco, né? Porque esse espaço antigo fazia 55 graus dentro das salas. Agora as salas estão todas arejadas. A gente ainda está colocando as coisas no lugar. Com certeza vai melhorar muito a aprendizagem das crianças. Ver o novo espaço inaugurado é uma satisfação para Luciane, que está na direção da escola desde 2007. Segundo ela, no dia da inauguração, alguns alunos não acreditavam na nova estrutura. Durante a construção, o novo espaço estava fechado para as crianças. As crianças, ao ver, né, a escola nova, eles ficaram assim com aquela sensação de que estavam entrando num mundo encantado, né? Porque a diferença é muito grande da parte velha com essa parte nova. Então eles ficaram muito felizes também com essa conquista. Após a conclusão da primeira parte da obra, a direção da escola já prepara a documentação para licitar a segunda etapa. Agora, só a área administrativa funciona nesse setor antigo da escola. Ainda faltam mais 2 salas de aulas, laboratórios de ciências e informática, a parte administrativa, né? Secretaria, supervisão, direção e os banheiros, né? Os banheiros dos funcionários e os banheiros dos alunos. Só vou falar aleluia. Gente, falta um dia para o começo da Copa do Mundo, é isso mesmo. Enquanto os atletas se preparam lá na Rússia, aqui do outro lado do mundo, os comerciantes comemoram um aumento nas vendas de produtos esportivos e televisores. A competição deve movimentar 125 milhões de reais na economia mineira. Veja só. Ângela já comprou quase tudo para torcer pela seleção brasileira. Agora, quando está chegando perto, né, aí parece que o espírito da Copa vai tomando conta. E como eu tenho comércio, a gente tem que agitar o pessoal, né? Mas meus filhos querem também alguma coisinha para pôr em casa, para assistir os jogos, para ficar bem legal. Nesta loja, as vendas aumentaram 70% depois dos últimos amistosos da seleção. Esse chapéu é um dos produtos mais procurados. A expectativa do gerente é alavancar as vendas com os produtos que estavam encalhados desde a Copa de 2014. Esse ano o patrão quase que não comprou nada, porque o estoque ficou muita coisa, né, da Copa de 2014. A expectativa da gente é que o estoque acabe, né? Acabe e que a seleção seja campeão, né? Também. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo espera que a Copa do Mundo movimente, só no varejo de Minas Gerais, 125 milhões de reais. Quanto em 2014 nós observamos principalmente o setor de serviços, de uma forma geral, restaurantes, bares, o setor de hotelaria, se beneficiarem com a movimentação dos torcedores aqui no Brasil, dessa vez nosso objeto de análise, que foi o varejo, possui um fator positivo a mais, justamente porque os consumidores buscam, né, itens do comércio varejista, como os televisores, artigos de vestuário esportivo, aquelas lojas de adereços, bandeiras, cornetas. E com a chegada da Copa do Mundo, não são só os adereços que estão em alta no mercado, não. Os eletroeletrônicos são os responsáveis por praticamente metade do faturamento durante todo o período da Copa. Esta loja acompanha o crescimento nas vendas. Um aumento grande, inclusive a gente se preparou muito para isso, os estoques das lojas estão bem cheios, porque a gente percebe que dentro do comportamento do consumidor ele quer levar o produto na hora. A expectativa do varejo como um todo nossa é que o Brasil avance na Copa e que essa expectativa de compra continue, né? O Brasil vai evoluindo e a venda vai aumentando junto. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. O Alterosa Alerta volta logo depois do Alterosa Esporte. Tchau.